Olá! No tópico 6 serão apresentados alguns conceitos gerais e as especificações do etanol combustível. Para que sejam comercializados em todo o território nacional, o etanol anidro e o etanol hidratado devem atender às especificações definidas na Resolução ANP número 19, de 2015. O etanol combustível é disponibilizado de três formas distintas: o etanol anidro, o etanol hidratado e o etanol hidratado premium. O etanol anidro contém no mínimo 98% de etanol e é utilizado apenas na formulação da gasolina C. A adição do etanol anidro à gasolina só pode ser realizado pelas distribuidoras, visando garantir a qualidade da mistura. O etanol hidratado combustível é o comercializado nos postos. Estes estão disponíveis de duas formas. O mais comum é o etanol hidratado combustível, que contém no mínimo 94,5% de etanol, e o premium, com teor mínimo de 96,3% de etanol. O etanol anidro combustível possui um corante, com o intuito de se inibir fraudes decorrentes da adição de água, visando convertê-lo em etanol hidratado. Neste slide, são mostrados alguns compostos que podem estar presentes no etanol em decorrência do processo produtivo, ou mesmo provenientes da matéria-prima. Os principais problemas causados por esses contaminantes estão relacionados a desgastes de materiais poliméricos, corrosão de partes metálicas do motor e formação de resíduos, que podem entupir filtros ou causar incrustações. Vamos falar um pouco sobre os parâmetros que são especificados para o etanol. Os três tipos de álcool são contemplados nessa tabela, que traz também a relação de métodos indicados para cada ensaio. Falaremos brevemente sobre a relevância de cada um destes parâmetros. Com o ensaio de aspecto, o objetivo é avaliar a presença de resíduos sólidos ou contaminações que tornam a amostra turva. Em relação à cor, o etanol hidratado não deve ter o corante alaranjado. Para avaliar a presença de íons e de substâncias ácidas que aumentam o caráter corrosivo do etanol, são realizados os ensaios de condutividade elétrica, pH e acidez total. A massa específica a 20 graus Celsius é importante, pois tem relação com a quantidade de combustível que entra na câmara de combustão pelo sistema de injeção eletrônica. Além disso, é utilizada para cálculos de compra e venda do combustível. Valores de massa específica fora de especificação podem ser indicativos da presença de substâncias indesejáveis. O teor alcoólico é obtido de forma indireta, utilizando-se a massa específica e está relacionado ao conteúdo de etanol na mistura com água. Por outro lado, o teor de etanol é a medida exata do etanol determinado por cromatografia gasosa. Em sequência, temos os parâmetros teor de água, teor de metanol, resíduo por evaporação, teor de hidrocarbonetos, teor de cloreto e de ferro. O teor de água é limitado, respeitando-se a quantidade mínima de etanol. O teor de metanol é determinado por cromatografia gasosa, juntamente com o de etanol, utilizando-se o mesmo procedimento. Os outros ensaios visam avaliar a presença de contaminantes indesejáveis por trazerem danos ao motor, como corrosão, entupimentos e incrustações. E, para finalizar, teor de sódio, cobre e enxofre, cuja quantificação é relevante pelos mesmos motivos descritos para os outros contaminantes, que foram falados anteriormente. Além das especificações anteriores, é também apresentado no regulamento técnico as especificações do corante, que é adicionado ao etanol anidro combustível. Os ensaios que são realizados para o controle de qualidade do etanol seguem os mesmos critérios que os apresentados anteriormente para o biodiesel.
Para conhecer um pouco mais sobre cada ensaio, é importante que se leia cuidadosamente cada norma técnica. Como este é um curso mais breve, apresentaremos dois exemplos, que são os ensaios de condutividade e pH. Mais detalhes sobre estes e os demais ensaios poderão ser discutidos no fórum aberto para este propósito e que faz parte das atividades avaliativas desta unidade. A condutividade elétrica está associada à presença de espécies iônicas. Em quantidades elevadas, essas espécies podem causar danos às peças metálicas, incluindo o motor e o tanque veicular, e sistemas de bombeamento em postos de combustíveis. Ela é determinada utilizando-se um medidor de condutividade, de acordo com o método NBR 10547. O valor limite é de 300 microsiemens por segundo. O pH do etanol é determinado de acordo com o método descrito na norma ABNT 10891. A faixa estabelecida para este parâmetro é de 6 a 8. Acesse o link disponibilizado na sua área de estudos para visualizar um ensaio de determinação de pH de etanol. Algumas características como aspecto, massa específica, teor de água, teor de enxofre e teor de sódio são exigidas como parâmetro de qualidade tanto para o biodiesel como para o etanol combustível. No entanto, os métodos de referência não são os mesmos, como pode ser visto na tabela a seguir. Chegamos ao final do tópico 6, que é a última parte desta unidade. Obrigada por assistir esta aula. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo Fórum de Dúvidas, disponível na aba da Unidade 7. E não se esqueça de participar do fórum, que faz parte das atividades avaliativas. Bom trabalho e até a próxima oportunidade.